Há 3 semanas chegou ao meu consultório uma mulher que me impactou profundamente. Era uma executiva de 51 anos, diretora de uma multinacional, mãe de 2 filhos universitários. Uma mulher que havia construído um império profissional desde zero, mas estava chorando como uma menina de 5 anos. Me disse algo que não consegui tirar da cabeça. Doutora, dirijo 300 pessoas. Tomo decisões milionárias todos os dias. Superei um câncer e um divórcio, mas há 2 anos estou com este homem e me tornei alguém que nem eu mesma reconheço. Reviso o telefone dele, analiso cada mensagem, acordo às 3 da manhã pensando se ele me ama de verdade. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Enquanto ela falava, eu via algo que me rompe o coração cada vez que acontece. Uma mulher extraordinária que havia perdido completamente o acesso à sua própria sabedoria. Uma mulher que no trabalho era uma estrategista brilhante, mas no amor havia se tornado uma detetive emocional. Uma mulher que havia conquistado o mundo profissional, mas se sentia perdida nos labirintos do próprio coração. O modo sobrevivência emocional. Durante mais de uma década trabalhando com mulheres como ela, mulheres que viveram, que lutaram, que construíram impérios pessoais e profissionais, percebi algo que me fascina e preocupa em partes iguais. Quando se trata de amor, ativamos automaticamente o que chamo de modo sobrevivência emocional, como se amar fosse uma ameaça para tudo o que construímos. Isso é fascinante do ponto de vista neurológico. Quando nos apaixonamos, quando nos importamos com alguém, nosso cérebro primitivo, essa parte mais antiga que temos, se ativa como se estivéssemos em perigo, como se amar fosse uma ameaça à nossa sobrevivência. E claro, quando o cérebro está em modo sobrevivência, não pode estar em modo crescimento. Mas hoje quero falar sobre algo completamente diferente. Quero contar sobre 7 mecanismos neurológicos que observei uma e outra vez nas mulheres que conseguem criar conexões profundas, duradouras e satisfatórias. E o mais importante, não são técnicas que você precise aprender, são capacidades que você já tem, só que estão adormecidas sob camadas de medo, de experiências passadas, de mecanismos de proteção que já não te servem. Primeiro mecanismo, a escuta desde a plenitude. Há 2 formas de escutar um parceiro, desde a carência ou desde a abundância. Quando escutamos desde a carência, estamos constantemente buscando sinais de alarme, inconsistências, problemas para resolver. Nossa mente está em alerta máximo, procurando evidências de que algo pode dar errado. É uma escuta defensiva, não conectiva. Quando escutamos desde a abundância, podemos simplesmente sustentar o espaço emocional do outro. Não precisamos consertar, não precisamos resolver, não precisamos mudar o que ele sente. Podemos apenas estar presentes, verdadeiramente presentes. Isso é neurologicamente fascinante, porque quando um homem sente que uma mulher pode sustentar sua experiência emocional sem necessidade de mudá-la, arrumá-la ou melhorá-la, algo se ativa em seu cérebro a um nível muito profundo. Você ativa as mesmas redes neurais que ativaram quando ele era criança e se sentiu realmente visto e compreendido pela primeira vez. É uma experiência de ser aceito na totalidade, não apenas na versão editada, polida e apresentável, mas na versão real, vulnerável e humana. Mas permita-me contar o que observei no consultório. As mulheres que mais viveram, que mais tiveram que ser fortes, desenvolvemos algo que denomino hipervigilância relacional. Escutamos para nos proteger, não para conectar,
Analisamos cada palavra, cada gesto, cada silêncio, buscando pistas sobre o que pode dar errado. Essa hipervigilância é compreensível. Foi nossa forma de sobreviver a relações difíceis, a traições, a decepções. Mas o problema é que quando operamos desde esse lugar, criamos exatamente o que mais tememos. Porque quando ele percebe essa energia de avaliação constante, seu sistema nervoso automaticamente se coloca em modo defesa. É como se ele estivesse sendo examinado, não acompanhado. E claro, quando alguém se sente examinado, não pode relaxar, não pode ser autêntico, não pode conectar. A mágica acontece quando você pode dizer genuinamente: entendo por que você se sente assim. Não precisa concordar com ele, não precisa aprovar todas as suas decisões, mas sim precisa validar sua experiência emocional. E aqui está algo crucial: essa validação não te diminui, não te faz perder sua identidade ou sua perspectiva. Pelo contrário, demonstra uma força emocional extraordinária, a capacidade de se manter inteira enquanto permite que o outro também seja inteiro. Essa validação, essa capacidade de sustentar a experiência do outro sem se perder no processo, é uma das formas mais profundas de inteligência emocional que existe. E essa capacidade de escutar desde a plenitude só é possível quando você tem uma relação sólida consigo mesma, quando não precisa que seu parceiro seja de determinada maneira para que você se sinta bem, quando pode permitir que ele seja quem é sem agenda oculta. Segundo mecanismo, o reconhecimento autêntico da essência. Durante anos nos disseram que respeito significa submissão, mas isso é uma compreensão muito superficial e prejudicial. O respeito maduro é reconhecer e valorizar a competência única do outro, sua forma particular de resolver problemas, sua maneira de ver e navegar o mundo. É admiração genuína pelas qualidades que ele possui, não uma performance de submissão que nos diminui. Quando um homem sente que uma mulher madura reconhece genuinamente suas capacidades, sem tentar melhorá-las ou corrigi-las, algo desperta nele. É como se, de repente, se sentisse visto em sua essência masculina, não no que deveria ser, mas no que já é. Esse reconhecimento toca algo muito profundo, porque na maioria das vezes os homens sentem que precisam constantemente provar seu valor, demonstrar sua competência, justificar suas decisões. Quando você pode simplesmente reconhecer o que ele já é, sem necessidade de prova, cria uma sensação de alívio e conexão que é extremamente poderosa. Mas aqui está algo que me ensinou a experiência. As mulheres que tivemos que ser muito autossuficientes, que aprendemos a resolver tudo por nós mesmas, às vezes desenvolvemos o que chamo de compulsão solucionadora. Vemos um problema na vida dele e automaticamente queremos arrumar. Vemos uma oportunidade de melhora e a apontamos. E embora isso venha de um lugar de amor genuíno, neurologicamente ele percebe como desconfiança em sua capacidade. É como se disséssemos: não confio em que você possa lidar com isso sozinho. E isso corrói a conexão, porque ninguém quer se sentir constantemente inadequado aos olhos de quem ama. A diferença está no enfoque. Quando você pede a opinião dele sobre decisões importantes, não porque não possa tomá-la sozinha, mas porque genuinamente valoriza a perspectiva dele, está ativando algo completamente diferente. Quando elogia as soluções que ele encontra, mesmo que você tivesse escolhido um caminho diferente, está reconhecendo sua competência. Está dizendo: confio na sua capacidade de navegar o mundo, e essa confiança não me diminui, me fortalece. E há algo lindo que acontece quando uma mulher confiante no próprio valor pode reconhecer o valor do outro sem sentir que isso a diminui. Está operando desde o que os neurocientíficos chamam de mentalidade de abundância. Seu cérebro não está em modo escassez, onde o sucesso do outro ameaça o seu, mas em modo expansão, onde o crescimento dele pode inspirar o seu próprio crescimento.
Terceiro mecanismo, ser catalisadora do crescimento. Quando você apoia genuinamente os sonhos do seu parceiro, quando acredita no potencial dele, não pela necessidade de que ele seja bem-sucedido para que você se sinta bem, mas pela certeza profunda de que ele merece alcançar seu máximo potencial, ativa nele algo extraordinário. Ativa o que denomino a visão expandida de si mesmo. De repente, ele pode se ver não apenas como é agora, mas como poderia chegar a ser. E essa visão de possibilidade, essa fé na capacidade de crescimento dele, é um dos presentes mais poderosos que você pode dar a qualquer ser humano. Porque todos nós temos uma versão interna de quem poderíamos ser. Nosso potencial não realizado, nossos sonhos silenciados, nossas capacidades adormecidas, mas muitas vezes esses aspectos de nós mesmos permanecem ocultos porque ninguém acredita neles o suficiente para torná-los reais. Quando você se torna essa pessoa que vê nele o que ele ainda não consegue ver completamente em si mesmo, torna-se parte fundamental do processo de expansão dele. Mas aqui está a chave que muitas mulheres não compreendem. Há uma diferença abismal entre pressionar para que ele cresça porque você precisa que o faça e criar o espaço emocional para que ele queira crescer porque se sente inspirado. A primeira opção ativa a resistência. É como empurrar alguém que já está sobrecarregado. A segunda gera motivação intrínseca. É como acender uma luz que permite que ele veja seu próprio caminho com mais clareza. O que observei durante anos é fascinante. As mulheres que estão estagnadas no próprio desenvolvimento, que deixaram de sonhar, de evoluir, de expandir seus horizontes, inconscientemente transmitem uma energia de limitação. E essa energia se percebe, não é algo que você possa esconder ou fingir, porque o crescimento chama o crescimento. A evolução pessoal atrai evolução pessoal. É como se existisse uma frequência vibratória que apenas podem sintonizar aquelas pessoas que estão ativamente construindo uma melhor versão de si mesmas. Quando você está apaixonada pelo próprio crescimento, quando está emocionada com seus próprios projetos e sonhos, transmite essa mesma energia de possibilidade. Torna-se um espelho do que é possível quando alguém se compromete com a própria evolução. Quarto mecanismo, o santuário emocional. A capacidade de criar o que chamo de santuário emocional, um espaço onde ele pode ser completamente autêntico, sem máscaras, sem a necessidade de impressionar ou demonstrar nada. Quando você consegue criar esse espaço, ativa no sistema nervoso dele algo que os neurocientistas chamam de regulação codependente. Seu cortisol baixa, sua ocitocina sobe, e seu cérebro associa sua presença com segurança e calma. É como se o sistema nervoso dele dissesse: aqui posso descansar, aqui posso ser eu mesmo, aqui não tenho que estar em guarda. As mulheres que vivemos situações de controle, de manipulação, de traição, desenvolvemos o que chamo de ansiedade antecipatória relacional. Estamos constantemente esperando que algo dê errado. Escutamos buscando inconsistências, observamos esperando encontrar sinais de alarme. E embora isso possa ser adaptativo para nos proteger, também pode impedir que criemos esse espaço de segurança que tanto ele quanto nós precisamos. Criar um espaço seguro para outro requer primeiro sentir-se segura consigo mesma. Quando você pode dizer genuinamente, estou aqui para você, e realmente estar presente, quando sua mente não está analisando, planejando ou se protegendo, está oferecendo um dos presentes mais profundos que qualquer ser humano pode receber. Quinto mecanismo, a reciprocidade consciente. Mostrar que você valoriza e retribui os gestos de amor, atenção e cuidado que ele oferece, cria o que na psicologia chamamos de reforço positivo, um dos mecanismos mais poderosos para criar conexão duradoura.
Existe uma diferença fundamental entre reciprocidade da gratidão e reciprocidade da obrigação. A primeira nasce do reconhecimento genuíno do que o outro aporta em sua vida. A segunda nasce do medo de não ser suficiente ou de perder o interesse dele. As mulheres que aprenderam a se dar por completas, que se esgotaram dando sem receber, às vezes desenvolvem o que chamo de resistência à reciprocidade. Sentem que receber as torna vulneráveis, que reconhecer o que ele aporta as coloca em desvantagem. Mas a reciprocidade madura não é vulnerabilidade, é inteligência emocional, é a capacidade de reconhecer o bom que chega à sua vida e responder desde a abundância, não desde a carência. Quando uma mulher sabe dar e receber na mesma medida, sem se perder nem se anular, está operando desde o que chamo de equilíbrio emocional autêntico. E esse equilíbrio é magnético porque é muito escasso. Sexto mecanismo, a transmissão de lealdade silenciosa. A lealdade autêntica não se declara, se demonstra. Quando um homem sente que pode confiar completamente em você, que sua palavra é sólida, que você prioriza a relação sem se afogar nela, ativa em seu cérebro os mesmos circuitos que se ativaram quando ele era criança e se sentiu completamente seguro. As mulheres que fomos traídas, abandonadas ou decepcionadas, às vezes desenvolvemos o que chamo de lealdade condicional. Damos lealdade esperando recebê-la de volta imediatamente. Criamos provas e testes para verificar que a merecemos. E embora isso seja completamente compreensível, neurologicamente ele percebe essa energia de avaliação constante como pressão, não como segurança. A lealdade madura se demonstra apoiando-o discretamente quando outros o criticam, mantendo sua palavra sem exceções, priorizando a relação, sem convertê-la em sua única fonte de identidade. É um equilíbrio delicado que só uma mulher que se conhece profundamente pode sustentar. Sétimo mecanismo, o efeito multiplicador de confiança. Mostrar que você acredita genuinamente na capacidade dele, no potencial dele, na habilidade dele para superar desafios, ativa nele o que os neurocientistas chamam de autoeficácia percebida. Sua confiança em si mesmo se expande e essa expansão o conecta com você de maneira profunda. Quando alguém associa sua presença com a melhor versão de si mesmo, quando sente que perto de você se torna mais capaz, mais forte, mais seguro, essa sensação se torna naturalmente viciante da maneira mais saudável possível. A capacidade de acreditar genuinamente em outro ser humano nasce da capacidade de acreditar em si mesma. Quando uma mulher desenvolveu uma relação sólida com o próprio valor, pode reconhecer essas qualidades em outros sem sentir ameaça ou competição. Quando pode dizer genuinamente, vai dar certo, confio em você, e realmente sentir isso quando viu evidência da capacidade dele e pode lembrá-lo em momentos de dúvida, não está oferecendo otimismo cego, está oferecendo o reconhecimento consciente das fortalezas dele, o sistema integrado. Esses 7 mecanismos funcionam como um sistema integrado. Não são técnicas isoladas que você possa aplicar mecanicamente. São expressões naturais de uma mulher que desenvolveu uma relação sólida consigo mesma, que opera desde a abundância emocional, não desde a carência. Porque aqui está a verdade que aprendi após anos de trabalho. O magnetismo emocional autêntico não se pode fingir. Não pode fingir segurança se internamente se sente insegura. Não pode oferecer um espaço seguro se seu próprio mundo interno está em caos. Não pode acreditar genuinamente em alguém se não acredita em si mesma. Mas quando uma mulher madura fez o trabalho interno necessário, quando sarou suas feridas, quando desenvolveu uma relação amorosa consigo mesma, esses mecanismos emergem naturalmente. Não são algo que ela aplica, são expressões de quem ela é.
Vi mulheres de 40, 50, 60 anos transformarem completamente suas relações quando compreendem isso. Não porque mudaram seus parceiros, mas porque mudaram a energia que transmitem. Não porque manipulam, mas porque se tornam magnéticas desde a autenticidade. Porque a verdade é esta: um homem pode resistir à pressão, à manipulação, aos jogos emocionais, mas não pode resistir a uma mulher que irradia segurança interna, que o inspira a ser melhor sem exigir isso, que cria um espaço onde ele pode ser autêntico sem julgamento. A transformação completa. Quando opera desde esses princípios, você não apenas cria uma conexão mais profunda com seu parceiro, cria uma versão mais poderosa, mais magnética, mais plena de si mesma. Porque no final, o amor maduro não se trata de encontrar alguém que te complete. Trata-se de ser alguém tão completa, tão plena, tão em paz consigo mesma, que compartilhar sua vida se converte em um presente, não em uma necessidade. Quando uma mulher compreende que seu valor não depende da resposta do outro, que seu bem-estar não está condicionado pelo comportamento do parceiro, que pode amar profundamente sem se perder no processo, converte-se em uma força magnética natural. E essa autenticidade, essa presença plena, essa capacidade de amar sem agenda oculta é o mais atraente que existe. Porque em um mundo cheio de máscaras, de performance, de estratégias, encontrar alguém que simplesmente é, que pode estar presente sem necessidade de impressionar ou controlar, é extraordinário. Os padrões neuroquímicos. Quando uma mulher opera desde esses 7 princípios, não está apenas criando uma conexão emocional, está literalmente alterando a química cerebral do parceiro de uma maneira que favorece o vínculo duradouro. Quando ele sente essa compreensão autêntica, seu cérebro libera ocitocina, mas não qualquer quantidade. Libera o que os neurocientistas chamam de doses terapêuticas dessa hormona do vínculo. E o fascinante é que essa ocitocina não apenas o faz sentir conectado com você, mas também reduz seus níveis de cortisol, essa hormona do estresse que tanto nos afeta nas relações modernas. Esse processo se torna autossustentável. Quando ele se sente compreendido, relaxa. Quando relaxa, pode ser mais autêntico. Quando é mais autêntico, você pode conhecê-lo melhor. Quando o conhece melhor, pode compreendê-lo mais profundamente. É um ciclo virtuoso que alimenta a si mesmo, a capacidade de receber. Muitas mulheres maduras viveram tanto tempo em relações onde tinham que estar constantemente traduzindo, interpretando, adivinhando, que perderam a capacidade de simplesmente receber. Eles desenvolveram o que chamo de síndrome da tradutora emocional. Estão tão acostumadas a decifrar o que o outro realmente quer dizer que não sabem como responder quando alguém lhes fala com clareza e honestidade. Quantas vezes você esteve com alguém que diz exatamente o que sente, o que pensa, o que quer, e você continua buscando o significado oculto? Quantas vezes rejeitou a simplicidade porque foi treinada para esperar complexidade? Um dos efeitos mais bonitos de operar desde esses 7 mecanismos é que você atrai pessoas que também podem ser diretas, honestas, transparentes. Você atrai o mesmo nível de autenticidade que irradia, o duelo necessário. Raramente se menciona no contexto das relações maduras, o luto pelas relações que não foram. Muitas mulheres de 30, 40, 50 anos carregam uma dor silenciosa por todo o tempo que investiram em relações que não as nutriram, que não as viram, que não as valorizaram. Esse luto é necessário, é importante honrar esses anos, essas experiências, essas versões de você mesma que amaram o melhor que puderam com as ferramentas que tinham naquele momento, mas também é importante não permitir que essa dor do passado contamine as possibilidades do presente. Quando consegue integrar essas experiências passadas como aprendizado,
ao invés de como trauma, quando pode ver essas relações anteriores como treinamentos para a sabedoria que tem agora, toda a sua energia muda. Você deixa de ser uma mulher que protege feridas, torna-se uma mulher que transformou feridas em sabedoria. E essa transformação é magnética, de uma maneira que poucas coisas são. Integração, não perfeição. Não estou falando de perfeição, estou falando de integração. Uma mulher integrada não é uma mulher que nunca sente insegurança, medo ou dúvida. É uma mulher que sente essas emoções, as reconhece, as processa e não permite que dirijam suas ações. É uma mulher que pode dizer: hoje me sinto insegura e não entendo por quê, ao invés de agir desde essa insegurança. É uma mulher que pode reconhecer: algo nesta situação está me ativando um padrão do passado, ao invés de projetar esse padrão no presente. Essa capacidade de autoobservação consciente, essa habilidade para criar espaço entre o estímulo e a resposta, é uma das competências mais valiosas que pode desenvolver qualquer ser humano, mas especialmente uma mulher que decidiu que merece amor real. Vulnerabilidade autêntica. A vulnerabilidade autêntica nasce da fortaleza, é a capacidade de mostrar sua humanidade desde um lugar de segurança interna. É compartilhar seus medos, suas inseguranças, suas lutas, não para que o outro a resgate, mas para que a conheça verdadeiramente. É um convite à intimidade, não uma demanda de cuidado. A vulnerabilidade manipulativa, pelo contrário, nasce da carência. É mostrar suas feridas para gerar culpa, responsabilidade ou resgate no outro. É usar sua dor como uma forma de controle emocional. As mulheres que operam desde esses 7 mecanismos naturalmente desenvolvem vulnerabilidade autêntica, porque quando tem uma base sólida de autoestima, quando sabe quem é e quanto vale, pode permitir-se ser vista em sua humanidade completa, sem medo de ser rejeitada, mantendo sua própria identidade. Esses mecanismos funcionam otimamente quando emergem de uma mulher que tem uma vida rica, plena e significativa por si mesma. Quando sua felicidade, seu sentido de propósito, sua autoestima dependem exclusivamente da relação, automaticamente gera pressão na dinâmica. Seu parceiro converte-se no responsável pelo seu bem-estar emocional, e essa é uma carga que nenhum ser humano pode sustentar saudavelmente a longo prazo. Mas quando tem seus próprios projetos, suas próprias amizades, seus próprios interesses, sua própria conexão com algo maior que você mesma, chega à relação como um ser completo que escolhe compartilhar sua vida, não como um ser incompleto que busca ser preenchido. Essa completude pessoal não significa que você não precise do seu parceiro ou que não valorize profundamente a relação. Significa que seu amor vem desde a abundância, não desde a carência. Significa que pode amar livremente porque não ama desde o desespero. Uma paciente de 52 anos que havia transformado completamente sua vida amorosa me disse algo que nunca esqueci. Doutora, antes eu amava como se minha vida dependesse disso. Agora amo porque minha vida é tão linda que quero compartilhá-la. Essa diferença muda tudo. Muda a energia que você irradia, muda as decisões que toma, muda o tipo de pessoas que atrai, muda a qualidade das conexões que cria. Porque quando ama desde a plenitude, pode ser seletiva sem ser crítica, pode ter padrões sem ser rígida, pode se comprometer sem se perder.